Olá, eu sou Janaína Spolidório e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular. Então vamos começar do comecinho, porque assim, ela é um documento necessário que o governo teve que fazer. Lógico que tudo que o governo faz de novo, a gente fica discutindo e falando se é viável e coisa e tal. Mas gente, base curricular tem que ter. Já na lei de 9394, que já é antigona, e todo mundo já estudou alguma hora, né, durante a carreira ou enquanto estava estudando pedagogia ou até outra licenciatura como letras ou geografia ou história, deve ter visto a lei 9394, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e ela diz que a gente tem que ter um plano porque o nosso território é muito extenso e assim, tem que não unificar, mas deixar o mais parecido possível, porque se um aluno muda de um estado para o outro, ou de uma cidade para outra, ou até de uma escola para outra, o currículo é muito diferente. E daí o que tinha sido feito anteriormente eram os PCNs, que eram os Parâmetros Curriculares Nacionais. Eu usei muito PCN, vários materiais eram baseados nele quando eu preparava materiais. E assim, o problema do PCN é que ele tinha uma interpretação muito ampla. De primeiro a terceiro ano, por exemplo, eram os mesmos objetivos, as mesmas habilidades e competências, e o que acontecia era que a escola tinha que distribuir como ela achava melhor. No caso do nosso município, que é São Bernardo do Campo, o município reuniu vários professores e montou um plano para poder estreitar um pouco mais esses PCNs, para não ficar tão discrepante de uma escola para outra. Então a gente montou um PCN local, baseado no nacional, e ficou um pouco mais fácil de trabalhar. Mas esse PCN ele ficou um pouco obsoleto, especialmente pela parte digital, porque a nova base ela traz várias alusões à parte digital, né? Então fala muito sobre gêneros virtuais, fala um pouco sobre internet, coisa e tal. E daí ele já está preparado para esse tipo de coisa. Então essa nova base, o que acontece? A diferença dela para o PCN? Ela está mais específica, ela traz uns conteúdos não igual a gente gostaria que fosse, que é assim, no segundo ano você vai ensinar ponto de exclamação, ponto final, ponto de interrogação e 2 pontos de travessão. E daí você vai ensinar também tal coisa, ele não tá assim, mas ele tá quase assim. E o mais legal é que assim, ele traz uma coisa interessante que tem em países de primeiro mundo, como Estados Unidos e França. Aliás, é bem parecida essa base com a dos Estados Unidos, especialmente, e um pouquinho com a da França, tem um toquezinho francês nela. Eles trazem um código, e esse código, ele parece a princípio difícil, porque você começa a ver vários códigos, mas quando você acostuma, esse código ele fica muito fácil de lembrar, especialmente se você pegar sempre a mesma série. Porque você sempre vai falar que é o 05 ou 07 que você está trabalhando, embora na realidade esse código tenha 8 dígitos. Você vai falar sempre o final, porque é a habilidade que você está trabalhando. Isso é o que eu acho que vai acontecer, né? Porque assim, é uma coisa nova, a gente vai começar a trabalhar agora em 2018, 2019, 2020 com essa base, que é o prazo, né, que eles dão para implantação. E eu vou mostrar para vocês como que é o código dela. Então aqui está o código de 8 dígitos. Então ele é formado de 2 em 2 dígitos para a gente ler. Então primeiro vem aqui EF, que significa ensino fundamental. Se fosse educação infantil ia ter EI, por exemplo, e ensino médio EM. A segunda parte, esses 6 e 7, são as séries a que se refere aquele objetivo, né, aquele conteúdo. Então, 6 e 7 significa que ele é de sexto e sétimo ano. Se fosse só de sexto, ia estar 0,6. Se fosse de primeiro, ia estar 0,1. Segundo ano, 0,2. Se for de terceiro a quinto, 3 e 5. Então, aqui é sempre o ano. Essa parte aqui, que tá, esse outro EF, significa educação física, que é a disciplina. Se fosse português, ia estar LP, língua portuguesa, matemática, ME e assim por diante. E esse aqui é o mais importante, que é o número sequencial. Ele traz o objetivo em si. Então,
de tudo isso, do ensino fundamental, de 6º a 7º ano, educação física, objetivo 1. Então, esse conteúdo ele se refere ao objetivo 1, que é a habilidade 1, a competência 1, e daí tem uma discriminação de qual é a competência, qual é a habilidade. Então, eu vou explicar aqui mais específico. Aqui a gente tem um exemplo de... a base, né? Esse daqui é uma página da base. Tem as habilidades e aqui 1º e 2º ano. Alguns objetivos, né, alguns conteúdos, porque o conteúdo e o objetivo ele meio que se mescla aqui, eles vão ter o código que eu expliquei para vocês, e daí alguns são só de 1º ano e alguns são de 1º e 2º. E vai ter só os de 2º ano também. Então, quando ele é só de 1º ano, vai estar do lado direito, aqui esquerdo de vocês, né? Se for 2º ano, do lado direito de vocês. E se for dos dois, tá na coluna inteira, aqui, ó. Vira uma linha só. E daí tá especificado de 1º e 2º ano, porque são os anos de alfabetização. E depois começa de 3º, 4º e 5º, que é o que eu vou explicar para vocês uma coisa importante. Como eu falei, a gente, no caso, eu já montava atividades com objetivo. Então, o que isso acarreta? Que, na verdade, os materiais eles já estão meio adaptados, os materiais da minha loja virtual já estão meio adaptados à Base Nacional Curricular. Mas agora eles vão ficar mais ainda. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Aqui é um objetivo de 3º ano, que eu destaquei com a marca texto. É o Ensino Fundamental EF 03 LP 05. Isso significa que eu montei uma atividade de ensino fundamental para 3º ano, língua portuguesa, habilidade número 5, que é identificar o número de sílabas de palavras, classificando-as em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Então, vocês podem ver que está bem específico isso daqui. Não aparece no 4º ou 5º ano, mas, logicamente, esse é o problema de interpretar a base, né? Às vezes a professora de 4º e 5º nem trabalha, porque ele está lá no 3º, mas, na verdade, você faz revisões posteriormente, porque senão o aluno esquece, isso é importante. E daí eu peguei esse objetivo e eu coloquei numa atividade, que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse daqui é um material Mágico de Oz, português e matemática para 3º ano. Na capa dele vai estar aquele código que eu falei, que é o EF 03, cadê ele? LP 05. E aqui na atividade está exatamente o que essa habilidade está pedindo, para o aluno saber o que a gente espera dele durante a atividade. Essa atividade em si ela é formada por 2 páginas, eu estou mostrando uma só porque o objetivo é mostrar a habilidade trabalhada da base na folhinha, né? E daí para vocês verem como que fica na elaboração do material didático. Então esse é só um exemplo, né, de como vai ser trabalhada a base. Eu ainda estou estudando porque assim é uma coisa recente. Ela foi mandada acho que em abril de 2017 para ser aprovada, parece que em dezembro foi aprovada, mas ainda não está muito claro, na verdade, a gente está acompanhando. Parece-me que até 2020 tem que ser implantada, né? Mas assim, as notícias a gente nunca sabe se elas são verdadeiras ou falsas, porque é tanta notícia que a gente vê por aí. Eu não sei vocês, mas eu tenho um pouco de dificuldade de acompanhar, porque assim, cada um fala uma coisa. Você entra num site e fala uma coisa, você entra em outro site e fala outra coisa, daí você vai na televisão e fala outra coisa, então é um pouco difícil. Mas o documento está escrito, se tiver alterações elas são poucas, né? Não é uma alteração assim berrante, então eu achei bacana já começar a adequar. E daí eu achei também legal fazer esse vídeo explicando um pouquinho de como funciona, porque vocês vão usar em sala de aula esses códigos também. Não com os alunos, claro, mas quando vocês vão fazer o planejamento, eu sugeriria colocar já no planejamento que está trabalhando, por exemplo, nesse caso, a habilidade 5. E elas são sequenciais na base, que é muito legal, porque você trabalha primeiro a 01, depois a 02, depois a 03, e daí você vai juntando elas. É muito interessante esse ponto de vista deles. É lógico, eu encontrei já alguma outra coisinha que pode dar uma dupla interpretação, mas isso é normal de qualquer documento. E assim, o que eu acho que a gente tem que fazer é o possível para essa base ela ser bem implantada e a gente tratar com seriedade
e também a gente fazer o possível para dar uma interpretação que dê à educação uma melhoria e não uma confusão, como aconteceu com o PCN, porque o PCN era bem confuso. Eu vivi bem isso e eu posso dizer que assim, a gente nunca sabia o que colocava no primeiro ano, no segundo, no terceiro, porque era muito aberto. Esse está um pouquinho mais fechado e eu espero que a gente vá melhorando nesse sentido na educação ao ler o documento e interpretar da forma adequada e dar a ele o máximo que a gente conseguir de conteúdo dentro da mesma série, nos dedicando muito a atividades que sejam realmente significativas, porque atividade por atividade, só para fazer tempo não adianta, tem que ser uma atividade que faça a diferença na vida do aluno e na sua, e que provoque uma aprendizagem significativa mesmo. Se você achou bacana o vídeo e achou legal o assunto, porque eu ainda estou estudando, né, como eu falei, a base curricular, eu posso fazer outros vídeos sobre o assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal, que daí você recebe notificações de quando tem vídeo novo, e até a próxima!